Amém, glória a Deus. Pode se sentar. Boa noite. Bom, mais um culto. Ontem a gente voltou com as nossas programações de jovens, estou muito feliz. Nosso culto house, a igreja estava lotada. Nem a gente esperava por isso. Um ano inteiro de trabalho, dedicação, e a gente do nada para, não sabe como é que vai ser a volta, não sabe se o pessoal vai vir, não sabe o que vai acontecer. Mas para a glória de Deus as pessoas vieram, a gente entregou um culto maravilhoso. E no dia 8 de maio, já anota aí, dia 8 de maio a gente vai fazer uma fusão aqui. A gente convidou algumas igrejas, a Igreja Aeronave de Campinas vai estar aqui com a gente. Está todo mundo convidado para estar aqui com a gente no dia 8 de maio. Então vem aqui para ver como é que é um culto house, um culto de jovens. E eu falei já que um dia a gente vai fazer um house de domingo. Pegar todo mundo de surpresa para ver como é que é. Amém? Bom, vamos lá. Se alguém puder trazer aquele negocinho ali para mim, só para eu pôr os papéis aqui do lado, vai me ajudar. Amém. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 16. Obrigado. Lucas, capítulo 3, verso 16. Amém? O texto diz assim: Disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando a gente lê esse texto de Lucas 3,16, dentro da igreja existem duas interpretações desse texto. A interpretação da igreja reformada e a interpretação da igreja pentecostal. A igreja reformada acredita que esse fogo que fala que ele vai nos batizar com esse fogo é a condenação. Porém, a igreja pentecostal, que é a nossa igreja, para quem não sabe, é uma igreja pentecostal, crê que esse fogo é um fogo que ele ilumina, um fogo que purifica, um fogo que aquece e um fogo que precisa se espalhar. Então, o primeiro ponto que esse fogo ilumina, quando a gente é batizado com o Espírito Santo e com fogo, a nossa vida ela recebe uma luz. E aonde a gente passa, as pessoas veem essa luz e reconhecem quem somos. Não porque a gente se veste igual crente, fala igual crente e tem o jeitinho de crente, mas com as nossas ações, com o nosso testemunho, com os frutos. Esse fogo ele também purifica, porque quando a gente é batizado com o Espírito Santo e com fogo, tudo que era impuro no nosso coração é queimado. Tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que não presta é arrancado fora e é queimado. O fogo ele também aquece, porque algo que é um sinal de vida. Quando nós vamos falar sobre sinais de vida, por exemplo, nós vamos ver alguém que está desmaiado, um dos sinais de vida que essa pessoa representa é que ela está aquecida, o corpo dela ainda está quente, porque algo que está morto é frio. Mas quando somos batizados com o Espírito Santo e com fogo, nós temos a capacidade de aquecer aonde tem morte. Aonde o lugar está frio, a gente chega e aquece aquele lugar. Porém, a parte de se alastrar, o fogo ou ele se propaga, ou ele apaga. Ou o fogo arde, ou o fogo vira cinza. Da última vez que eu estive pregando aqui no culto de domingo, eu falei sobre salvação. E no meio da mensagem eu falei um pouco sobre o que a gente está vivendo como ministério de jovens, que é sobre o avivamento. E essa mensagem é justamente específica para esse assunto que estamos vivendo como ministério, para que a igreja entenda o que a gente tem feito com o ministério na igreja. Porém, quando a gente fala sobre esse fogo se alastrar, muitas vezes a gente age como o pessoal do meio rural. Para quem não sabe, quando o pessoal do meio rural vai queimar alguma coisa, ou uma parte que não vão mais utilizar, ou que eles precisam criar espaço, eles fazem uma proteção em volta do lugar que eles vão queimar, para que quando esse fogo começa a se espalhar, ele pare ali naquela proteção e não atinja outro lugar, ou atinja a cerca da plantação, para evitar que esse fogo se espalhe.
Então eles fazem cuidadosamente essa proteção, separam a terra, colocam algumas coisas ali para não ultrapassar o fogo. Então quando o fogo chega ali, ele apaga. Quando o fogo chega nessa proteção, ele é impedido de seguir adiante. E nós também costumamos fazer uma proteção ao redor da nossa vida. O fogo do Espírito, ele vem soprando, vem se alastrando, vem produzindo efeitos gloriosos, mas quando ele cerca a nossa vida, ele encontra uma proteção e se apaga. A proteção é o pecado. O pecado não serve de combustível para o fogo do Espírito Santo. O pecado apaga o fogo do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele começa a procurar um povo que esteja preparado para o avivamento. Se determinado povo não está preparado para o avivamento, o Espírito Santo segue adiante a outro povo que deseja estar sedento por avivamento. Obrigado, pastor. Isaías diz que o derramamento do Espírito é para os sedentos. O capítulo 5 de Cantares vai falar do desejo do esposo em ter comunhão profunda com a sua esposa, uma comunhão íntima com ela. Mas ela deixa passar essa oportunidade. Ela deixa passar a oportunidade da visita do esposo e vai responder assim para ela: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez, já lavei os pés, tornarei a sujá-los. O Senhor também nos procura, mas nós não desejamos. A gente deixa passar a oportunidade da visita. A gente dá desculpa, foge dele e perdemos a bênção da sua intimidade. Como no texto de Cantares, quando o esposo desejou ter intimidade com a sua esposa e ela deixou passar a oportunidade de ter a intimidade com o esposo. Porém, a esposa então resolve atender o pedido do esposo, mas olha o que diz no versículo 6: abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou, busquei-o e não achei, chamei-o e não respondeu. O tempo da oportunidade havia passado e o esposo já tinha ido embora. Quando eu preguei essa mensagem para os jovens, eu falei que a esposa aqui perdeu o time. Ela perdeu o time de se relacionar com o cara lá. Eu falei para os nossos jovens da igreja: não perde o time, fica aí moscando, vai passar a futura esposa e não vai perceber, vai deixar a oportunidade passar. Então, fica atento, os meninos aí que estão assistindo, fica esperto, não fica escolhendo muito não, entendeu? Falei que o pessoal aí, uns meninos feios quer ficar escolhendo, que apareceu aí, ora, e bora casar um pessoal aí. Meu pai fica queimando eu aqui todo culto, vou queimar o pessoal agora. Mas a questão é que a gente precisa aproveitar o momento que a gente está vivendo. Se o nosso coração se endurecer, se começarmos a dar desculpas, o esposo da nossa alma pode ir adiante e procurar um povo que realmente esteja sedento. Um povo que realmente esteja disposto a ter intimidade com ele. Que Deus possa inflamar a nossa alma a ponto da gente estar sedento de intimidade com o esposo da nossa alma. Que o vento impetuoso do Espírito possa arder em nosso coração. Que as cinzas da frieza e do comodismo possam ser sopradas para longe. Que esse fogo poderoso possa espalhar suas labaredas por todos os cantos da nossa cidade. Possa se alastrar em nós e através de nós ele possa se espalhar, que sejamos gravetos secos a pegar fogo. Se cada um de nós se tornar um graveto seco, inflamado pelo fogo de Deus, esse fogo ele tem que se espalhar. O que espalha a chama do fogo do Espírito é o vento. O vento e o fogo são símbolos do Espírito Santo na Bíblia. O vento e o fogo são as duas maiores forças da natureza. Por isso o vento e o fogo eles se uniram no dia de Pentecostes, quando os discípulos eles foram queimados por fogo, naquele avivamento poderoso que houve em Jerusalém. Se cada um de nós pegar fogo como eles pegaram fogo, o vento do Espírito vai soprar, e naquele dia 3.000 pessoas foram atingidas pelo vento e pelo fogo do Espírito.
esse fogo, ele precisa se espalhar. Avivamento não é emocionalismo. Avivamento não é um culto estático. Avivamento não é mudança na liturgia. Avivamento não é mudança na doutrina. Avivamento é volta para Deus. Avivamento é mudança de vida. Avivamento é o fogo de Deus deixando a seara em chamas. E a questão que eu quero trazer é que avivamento sempre desemboca em poderosa evangelização. Avivamento sempre acaba em missões. Com avivamento a igreja cresce, a seara pega fogo, os corações se derretem diante de Deus. Avivamento não é fuga da Bíblia. Avivamento é volta para a Bíblia. Avivamento não é remoção de marcos. Avivamento é volta às origens. Avivamento é ortodoxia, ortopraxia, piedade, vida com Deus, vida no poder do Espírito Santo, intimidade com Deus, evangelização poderosa, missões mundiais e vida cristã autêntica. E se a gente for voltar na nossa história, a gente vai descobrir que somos fruto do avivamento, do fogo do Espírito Santo sendo espalhado, não de um movimento contrário a ele. Certa vez perguntaram para Moody, como a igreja pode começar a experimentar um avivamento? Ele responde, acenda uma fogueira no púlpito. Os nossos púlpitos, eles são geladeiras cuja finalidade é conservar a nossa religiosidade intacta e não uma fogueira acesa pelo Espírito Santo. E quando eu falo sobre isso, eu quero falar que a igreja tem domesticado as pessoas. Porque nós acreditamos que uma vida cristã é o não fazer isso, não fazer aquilo, se comportar igual crente, você foi domesticado a ser crente. Não é algo produzido pelo Espírito Santo. Não é algo que é o fruto do Espírito. A gente aprendeu a ser crente. A gente segue um manual de instruções de como ser crente. Ontem eu estava falando sobre isso aqui, o que tem impedido a igreja de crescer. O que tem impedido o fogo de se alastrar. Eu vou trazer nessa mensagem também que a primeira coisa que tem impedido a igreja de crescer e de se espalhar é que a igreja virou um shopping. O consumismo tem sufocado a igreja. Porque a gente acha e a gente transmite que eu tenho que escolher a igreja que mais me atrai, que tem programações que mais me agradam, que tem a mensagem que mais me deixa contente. E parece que a gente está andando em um shopping e escolhendo a melhor igreja para a gente. Porque se a igreja não atender as minhas necessidades, ela não serve. Se a igreja não estiver aqui para dar tapinha nas minhas costas, ela não serve. E a gente fica escolhendo qual que é melhor. Antes de perguntarmos o que a igreja pode fazer por mim, eu devo perguntar o que eu posso fazer pelo reino. A segunda corda que tem impedido que o fogo de Deus se espalhe é a corda da complacência. Quando uma igreja se torna uma igreja complacente, ela está dizendo que o padrão inferior do mundo lá fora está tudo bem. A gente já se conformou com as coisas que estão acontecendo, a gente já se conformou com o caos, a gente já se conformou com a confusão, a gente já se conformou com o pecado do pessoal de fora. E uma igreja num bairro ainda não alcançado, se conforma com esse bairro não alcançado. Uma igreja instalada em um lugar que as pessoas ainda cometem crimes, que as pessoas ainda são viciadas, que as pessoas ainda pecam e são depravadas. Se essa igreja nesse lugar não atingir pelo menos o bairro que ela está, ela é uma igreja complacente, que compactua com o que está acontecendo. Porque a igreja foi chamada para sair das quatro paredes. E a terceira corda que tem sufocado a igreja é a corda da crítica. A própria igreja tem criticado outras igrejas, tem criticado famílias, criticado líderes, criticado governos, criticado tudo.
E uma pesquisa feita nos Estados Unidos entre jovens de 16 até 29 anos disse que 85% desses jovens consideram os cristãos como hipócritas. Desses 85%, 81% define o cristianismo como julgador. E desse total, de 85%, pega o total, aí você pega 91% desse total, diz que a palavra homofobia descreveria bem a igreja. E a pergunta é, onde é que está a nossa luz? Porque se a gente realmente prega o amor de Cristo, as pessoas não deviam nos ver como hipócritas, julgadores e detestáveis. Mas a crítica e achar que a igreja é inimigo de tudo que está lá fora e que a gente tem que criticar mesmo e falar e ir para cima, tem sufocado a igreja e impedido que as pessoas estejam aqui dentro e que esse fogo se espalhe. Tem sido a proteção da seara. O Espírito Santo ele foi derramado em Jerusalém como línguas de fogo, e aquela igreja saiu por todos os recantos a salvar o mundo na época. O Espírito de Deus foi derramado na Inglaterra no século XVIII, e o país se levantou das cinzas da imoralidade. Os estudiosos já haviam decretado falência total do cristianismo naquele século. 100% não havia esperança. A igreja estava desacreditada. A embriaguez, a prostituição, o jogo, a opressão e a incredulidade predominavam naquele país. Mas de repente o fogo do Espírito pegou em alguns gravetos secos, e aqueles gravetos começaram a ir e pregar o Evangelho. Centenas de milhares foram salvos e a igreja se reergueu. O Espírito de Deus foi derramado em 1958 nos Estados Unidos, na Escócia, na Irlanda, na Inglaterra e no país de Gales, e Deus salvou milhões de pessoas. O Espírito Santo, depois que as chamas haviam incendiado aquele país, os estádios de futebol foram fechados, os teatros tiveram que fechar os seus programas, barraram um monte de bar, barraram um monte de restaurante, as cadeias fecharam, porque o povo só tinha uma busca: o fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo desceu sobre a Coreia do Sul no século XX, depois de uma guerra destruidora. Mais de 1 milhão de pessoas se converteram a Cristo por ano até hoje. O Espírito Santo foi derramado na África do Sul em 1966. E em 1991, na África do Sul, construíram um templo e uma fazenda para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. E eu creio que está na hora que Deus deseja derramar o seu Espírito na pátria brasileira. O Brasil nunca experimentou um avivamento na nossa história. Nunca. E eu creio que está chegando o nosso tempo. As pessoas vêm com algumas palavras desanimadoras, dizendo que as coisas só vão piorar. Eu acredito que essa grande pressão de doença, pressão econômica, pressão na política, pressão social, indo contra o povo de Deus, vai chegar uma hora que Deus vai estar tentando atrair seu povo, e isso vai criar um choque que vai desembocar no avivamento. Por onde quer que você vá no Brasil hoje, em todos os estados, em todas as denominações, a súplica, busca, clamor pelo derramamento do Espírito Santo, pelo avivamento e pelo batismo com fogo. Eu já contei essa história aqui uma vez, numa pequena cidade, uma igreja pregava ali há muitos anos, há muito tempo essa igreja estava ali, e nada de novo acontecia. Os pecadores da cidade não tinham o menor interesse de visitar aquela igreja, de conhecer aquela igreja, de estar naquela igreja, de entender o que ela fazia. Ninguém tinha. Os crentes daquela igreja levavam uma vida superficial. Que era o que eu falei, eles haviam sido domesticados a falar como crente, a vestir como crente. Todo mundo olhava, sabia que era crente.
E do lado da igreja morava um ateu. E certo dia, a cidade acorda em pânico, porque aquela igreja começou a pegar fogo. Literalmente. Não pegar fogo do Espírito Santo, pegar fogo, incêndio. Então a igreja estava em chamas. Tinha cinza por todo lado, fumaça, e todo mundo em pânico, preocupado. E fizeram um mutirão para apagar o incêndio da igrejinha. Aí foi todos os crentes lá apagar o fogo. E o ateu foi lá ajudar. Aí uma irmã da igreja olhou para o ateu. Falou assim, você é aqui, primeira vez que eu te vejo na igreja? Aí o ateu respondeu, mas também é a primeira vez que eu vejo a igreja pegar fogo. Ou seja, o fogo do Espírito nunca tinha descido sobre aquela igreja, porque ela só vai atingir os de fora, quando o fogo estiver dentro dela e se espalhar. Esse fogo precisa se alastrar. Se a gente quiser atrair os pecadores para a igreja precisa pegar fogo. Se quisermos que as labaredas do Espírito Santo se alastrem, precisamos ser batizados com fogo. Queria ler com vocês Mateus, capítulo 9, versículo 37 e 38. Amém? O texto diz assim: E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nesse texto aqui existe uma palavra grega que quer dizer envio. E essa palavra envio no grego é ekbalo. E ekbalo significa enviar sem direito de retorno. Nesse texto, Cristo está enviando a igreja para pregar o evangelho. Só que é um envio sem direito de retorno. E às vezes eu me pergunto, será que nós estamos saindo ou a gente está voltando para o lugar que a gente estava, com medo do que o Espírito Santo pode fazer, com medo do que as pessoas podem pensar? Aquele que coloca a mão no arado, não olha para trás. Na história da igreja, eu acho que eu também já contei isso aqui. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce, inflama os discípulos com fogo, com poder sobrenatural, e eles saem pregar o evangelho, e milhares, o mundo é atingido através disso. E nós chamamos isso de primeira onda do avivamento. Depois disso houve um milênio de escuridão na Europa, no mundo todo, na verdade, em que a igreja estava corrompida. A igreja usava da mensagem para o próprio benefício deles mesmos. E nesse milênio de escuridão é que acontece a reforma protestante, onde Martinho Lutero vai lá, prega as 95 teses na porta da igreja, e aí começa a reforma protestante, e a nossa palavra é renovada. A palavra de Deus é renovada. E através disso, milhares de pessoas na Europa são convertidas. E essa nós chamamos de a segunda onda do avivamento. E no decorrer da história, como eu citei alguns casos aqui, no País de Gales, na Escócia, nos Estados Unidos, em vários lugares, existem manifestações do avivamento, como por exemplo, muito conhecida o avivamento da Rua Azusa, onde milhões de pessoas foram atingidas, ou então o movimento Jesus na Califórnia, que diversos jovens foram atingidos, e essas são manifestações do avivamento e do fogo do Espírito Santo. E essas pequenas manifestações
do Espírito Santo são manifestações que se caracterizam por pregação do Evangelho, evangelismo, dons sobrenaturais e o principal, a igreja aguardando a volta de Cristo. E isso damos o nome de terceira onda, que está acontecendo em vários lugares. Terceira onda do avivamento. Essa onda ela deve ser marcada pela pregação do Evangelho, pelo sobrenatural do Espírito Santo e a igreja aguardando ansiosamente a volta de Cristo. Esses dias me perguntaram, eu coloquei lá no Instagram, o que te aflige? Aí a pessoa colocou lá na caixinha, medo de que tudo que está acontecendo sejam sinais da volta de Cristo. Aí eu falei, medo? Não. A igreja tem que aguardar ansiosamente a volta de Cristo. Esse é o momento mais alto que a igreja pode chegar, a volta de Cristo, a volta triunfante de Cristo. Porém, como eu já disse, a igreja tem que estar preparada. Porque nessas ondas do avivamento, as pessoas que são diferentes da gente vão chegar aqui. As pessoas que não se vestem igual crente, que não falam igual crente, que não andam igual crente, que não tem nada a ver com crente, elas vão vir aqui. E elas têm que vir. A questão é, a gente vai estar preparado? Porque a gente não pode estar mais preso na corda do consumismo, na corda da complacência e na corda da crítica. A única mensagem que a gente tem que pregar é Cristo. Não existe algo a mais do que isso. Não existe algo que acrescente. Não existe algo que mude a obra de Cristo. E essa deve ser nossa oração, para que os trabalhadores se levantem, para que a igreja se levante, para que a igreja acorde. Eu preguei uma mensagem ontem que o tema era o gigante adormecido. Esse gigante é a igreja. A igreja é o povo com a maior força na face da terra. Só que a igreja está dormindo. E a nossa oração é para que a igreja acorde, para que a igreja se levante. E eu creio que esse gigante já está se levantando. Esse povo com o maior poder na face da terra, que vem o poder do alto, vai sair no meio dessa seara e vai deixar a seara em chamas. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé. Essa tem sido a nossa oração aos sábados. Orar para que a seara fique em chamas. Para que o fogo se espalhe. Para que o fogo de Deus atinja os diferentes, os que não são igual a gente. Mas para que eles não se tornem igual a gente, mas se tornem igual a Jesus. Porque a igreja, desde lá do início, tem um padrãozinho, tem o famoso tradicionalismo, que é ficar criando regrinha que afasta as pessoas, que faz com que essa pesquisa nos Estados Unidos nos assuste. A nossa intenção é que essas pessoas sejam iguais, semelhantes a Cristo. Independente se ela está cheia de tatuagem, se ela está com uns brincos na orelha, se ela está com uns dreads, se ela fala de um jeito diferente, se ela chegou aqui cheia de feridas. O que Jesus chamava de igreja no Novo Testamento é muito diferente do que a gente chama de igreja hoje. O que Jesus chamou de igreja era um grupo de pessoas que saía para pregar, para cuidar, para atender às necessidades do povo. O que a gente chama de igreja hoje é um lugar em que as pessoas vêm buscando satisfazer suas necessidades. A igreja é aquela que sai. Às vezes a gente fica muito conformado e confortável dentro de quatro paredes. Falar isso para jovem é muito mais fácil, que a gente tem que sair, porque jovem quer sair.
Jovem quer estar lá fora, jovem quer conhecer pessoas. Mas é uma missão que foi dada para todos. A grande comissão é para a igreja toda. E a igreja de Cristo não é o que você entende como só a igreja do Nazareno, ou só a igreja batista, ou só a igreja Assembleia de Deus. Não. Todos somos irmãos em Cristo. E todos temos uma única missão: ir e pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é quem traz cura, o Evangelho é quem traz transformação, o Evangelho é quem traz arrependimento, que é só isso que a gente precisa, arrependimento. Que essa seja a nossa oração, que a gente possa sair, ir e deixar a seara em chamas, que o fogo possa se alastrar através da minha e da sua vida, amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deu, muito obrigado por o Senhor nos ensinar mais uma vez, Pai, sobre a igreja, sobre o Teu povo, sobre a Tua palavra, sobre quem o Senhor é, o que o Senhor faz, Pai. Nós queremos pedir essa noite que o Senhor venha aquecer os nossos corações com o fogo do Teu Espírito Santo, porque é só através disso, Pai, que a seara vai ficar em chamas. Hoje nós declaramos, Pai, que os trabalhadores estão de pé, os trabalhadores estão aqui, a igreja está de pé, a igreja se levantou, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da confusão e de tantas coisas que o nosso país tem passado. A igreja é o povo mais poderoso da terra, porque está debaixo do nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha usar as nossas vidas e esse fogo venha se alastrar através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.